O Japão, uma terra de contrastes fascinantes, é frequentemente aclamado por sua rica cultura, tecnologia de ponta e paisagens deslumbrantes. Com uma história milenar que permeia todos os aspectos da vida moderna, o Japão é verdadeiramente uma nação que mescla tradição e inovação de forma harmoniosa. Desde os majestosos templos antigos até os arranha-céus futuristas de Tóquio, o Japão cativa os corações de viajantes e estudiosos ao redor do mundo. O termo hikikomori, que em tradução direta significa retiramento social, é um fenômeno que ocorre em todo o mundo, mas é especialmente prevalente aqui no Japão, o que explica o nome em japonês. Basicamente, trata-se de indivíduos que optam por se isolar completamente da sociedade, muitas vezes sendo descritos como eremitas do mundo moderno. Segundo uma pesquisa de 2015, estimava-se que havia cerca de 541 mil jovens entre 15 e 39 anos vivendo nessa condição no Japão. E uma pesquisa mais recente, de 2019, focada em pessoas entre 40 e 64 anos, estimou que cerca de 113 mil pessoas nessa faixa etária também passaram a ser consideradas hikikomori. Antes, esse fenômeno estava mais associado aos jovens, mas agora parece que também está afetando pessoas mais velhas. No Japão, há um ditado famoso que diz que o prego que se destaca leva martelada, significando que quem se destaca pode sofrer críticas ou pressões para se conformar. As rígidas normas sociais, as altas expectativas dos pais e a cultura da vergonha fazem muitas pessoas se sentirem inadequadas e desejarem se esconder do mundo. Essa pressão da sociedade é bastante semelhante ao que acontece no Brasil, onde o sucesso muitas vezes é associado a ter um carro caro, mesmo que isso signifique parcelar pela eternidade. Mas como aqui no Brasil o povo é mais malandro, vivem como dublê de rico. Você conhece algum assim? Ou seja, no Japão, há uma grande cobrança social muito alta por alcançar certos padrões de sucesso e status material. Existem muitas regras não ditas, coisas que ficam implícitas e que todo mundo sabe, mas ninguém fala abertamente sobre elas. Se você não seguir essas expectativas ou regras de um determinado círculo social, será julgado por eles e até pela sociedade como um todo. Os japoneses têm muito medo disso e se sentem profundamente envergonhados quando não conseguem cumprir o que é esperado deles. Isso também está relacionado à consciência coletiva que os japoneses têm. Eles têm a ideia de que se uma pessoa está sofrendo, todos devem sofrer junto. Por exemplo, no escritório, ninguém sai até que todos tenham terminado o trabalho, mesmo que isso signifique ficar até tarde da noite. Se você for o que demora mais para terminar suas tarefas e acaba segurando todo mundo, será julgado e sentirá uma grande pressão e vergonha por estar atrapalhando os outros. E eles farão questão de fazer você se sentir assim por não estar cumprindo as expectativas. Então, aqui no Japão, sempre me perguntam se as mulheres gostam de estrangeiros, especialmente brasileiros, e se é possível se dar bem por aqui. Eu costumo dizer que sim, tem muitas garotas que curtem estrangeiros. Mas claro, isso depende muito do lugar onde você procura essas garotas. Aqui é bem comum que quando você começa a namorar uma garota, ela eventualmente vai querer te apresentar para os pais dela. Esse é meio que o passo oficial para definir o relacionamento. Enquanto ela não faz isso, vocês estão meio que num estágio de se pegando mesmo, até que ela decida oficializar o namoro. É interessante como no Japão é difícil determinar a idade das garotas. Algumas aparentam ter uns 15 anos, mas quando você conversa com elas, descobre que tem 32. É uma coisa meio confusa, não sei bem o que pensar sobre isso. Por outro lado, tem aquelas que parecem mais maduras, mais na vibe de comportada. A cultura de beleza lá é bem diferente do Brasil. Aqui, a mulherada tá sempre correndo atrás de academia para ter uma bunda grande e tal, né? Mas no Japão a coisa é diferente. Lá, a beleza está mais relacionada a parecer o mais jovem possível. É como se quanto mais jovem você parecer, mais bonita você é. É uma loucura pensar nisso, mas é assim que funciona por lá. Existe um lugar meio sinistro por aí, onde a Yakuza, a máfia japonesa, manda e desmanda. E a área em questão é um daqueles bairros vermelhos, onde a rola solta, mesmo sendo ilegal no Japão.
O curioso é que esses lugares são oficialmente registrados como restaurantes. Mas não se engane, são bordéis na prática. Quando você entra, as garçonetes, que são, na verdade, as profissionais do entretenimento adulto, tentam te conquistar, sabe como é. E o esquema é tão na cara dura que eles usam luzes mega brilhantes dentro desses estabelecimentos para evitar que alguém grave alguma coisa. E se por acaso alguém tentar sacar o celular, a dona do lugar, uma espécie de cafetina ou um segurança, partem para cima, confiscam o aparelho e você sai dali sem sua câmera ou sem o seu celular, meio constrangido. É uma coisa meio fora do comum, né? É realmente raro ver japonesas nesse tipo de trabalho aqui no Japão. A maioria das que aparecem nos meus vídeos são do Sudeste Asiático, especialmente da parte mais pobre da Ásia. Cerca de 80% delas são chinesas, que têm esse esquema de oferecer massagem como uma forma de abordagem. Mas, na verdade, estão oferecendo serviços de... As japonesas são bem raras nessa profissão antiga, porque com o salário médio no Japão, as pessoas geralmente não precisam recorrer a para sobreviver. Sob o nome da cultura japonesa, conhecida como cultura J-Kei, existe um fenômeno peculiar: as meninas da escola. Se você já esteve no Japão, especialmente em Tóquio, pode ter notado algumas jovens que se vestem como personagens de jogos e ficam nas ruas centrais, onde poucas pessoas passam. Simplificando, elas usam roupas que lembram uniformes de escola e sorriem e acenam para os transeuntes. Cada uma delas segura cartazes que convidam você para um local, como um restaurante, café ou concerto. No entanto, isso é apenas uma isca. O verdadeiro propósito dessas meninas é atrair clientes para serviços específicos que podem ter implicações legais. A polícia não pode acusá-los diretamente, pois o que está escrito nos cartazes não é ilegal. Essas meninas são comuns nas ruas centrais de Tóquio, buscando clientes. Essa prática é um reflexo da sociedade japonesa, onde muitas pessoas são extremamente introvertidas e têm dificuldade em expressar seus sentimentos. Muitos japoneses têm pouca vida social e têm dificuldade em se comunicar com os outros, o que os leva a buscar conforto em revistas para adultos. Alguns podem até lutar com a solidão, a ponto de considerar a se finalizar como uma saída. No Japão, há uma situação complicada, onde a timidez e a dificuldade de se expressar deram origem a um tipo de mercado controlado por algumas pessoas. Esses grupos visam tirar dinheiro dos homens usando como desculpa a promoção de produtos através de meninas jovens. Por exemplo, homens que nunca tiveram encontros, nunca saíram para comer ou nunca conversaram com uma mulher, pagam para passar um tempo com essas meninas. Cada serviço tem um preço específico, desde acompanhante até massagens. Se quiserem jantar juntos, o cliente cobre todas as despesas e paga também a menina. No entanto, as meninas japonesas não conseguem ficar com a maior parte do dinheiro que recebem dos clientes, porque os homens desses grupos estão sempre observando-as de longe. Mesmo os turistas que tentam tirar fotos dessas meninas são advertidos para não fazê-lo. Além disso, algumas se apresentam em locais específicos à noite com seus grupos musicais. Quando você entra no local, tudo parece normal até você notar algo estranho. Todos ali estão tentando se divertir, mas principalmente homens, chamados de fanboys, cujo único objetivo é se comunicar com as garotas. A baixa autoestima e a falta de confiança levam os homens japoneses a serem facilmente influenciados por essa dinâmica. Esses fanboys dão suporte financeiro à indústria, comprando fotos autografadas e outros itens dos grupos musicais japoneses, por exemplo. Após o show, eles pagam para tirar fotos com as garotas. Tudo, desde pedir o número do telefone até sair juntos, tem um preço. Essa situação é considerada uma cultura, onde as pessoas buscam conhecer aqueles que admiram, mas pode ser problemática devido ao impacto na autoestima e nas relações interpessoais. No entanto, quando os interessados em conhecer essas garotas têm a idade dos pais delas, a situação se torna muito desagradável. Infelizmente, essas garotas da cultura J-Kei são controladas por uma gangue.
e elas não têm liberdade para escolher seus clientes. Elas são obrigadas a serem amigáveis e simpáticas com todos, pois os homens são vistos como presas prontas para serem exploradas. Essa cultura, conhecida como Jay-Cage, originalmente chamada de flerte pago, onde os homens pagavam por uma espécie de relacionamento com as mulheres que admiravam. Embora os nomes tenham mudado, essa cultura persiste até hoje. Pessoas solitárias e ricas que se sentem isoladas na sociedade conseguiram manter esse fenômeno vivo no Japão. Embora esses incidentes sejam proibidos em muitas religiões, os japoneses não são muito comprometidos com as normas religiosas ou morais. Se você passar um tempo em Tóquio, perceberá que a vida dos japoneses gira em torno de trabalhar e se divertir, e eles não se preocupam muito com outras questões. O principal motivo pelo qual as garotas japonesas seguem esse caminho é semelhante ao das garotas russas: a incapacidade de tolerar a pobreza. Infelizmente, situações semelhantes ocorrem não apenas nesses dois países, mas em todo o mundo. E as mulheres continuam a ser expostas a várias formas de exploração através de sua beleza. Se você chegou até aqui, comente Japão para eu saber quem são os inscritos fiéis. Obrigado por assistir até o final e confere o vídeo que está aparecendo na tela para saber mais sobre o assunto.